Olha, quem nunca se sentiu um pouco perdido com termos como direito positivo ou direito público, né? Parece um labirinto, mas a verdade é que lá no fundo, o mundo das leis foi criado por uma coisa bem simples: ajudar a gente a viver em sociedade. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos desvendar esse sistema peça por peça. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Começar pelo básico. Afinal, o que é o direito? A palavra direito às vezes soa uma coisa meio distante, né? Cheia de formalidade. Mas se a gente tira toda essa complexidade, o que sobra é, na verdade, uma ferramenta. Uma ferramenta que a humanidade criou há milênios com um objetivo central: organizar a vida em sociedade. E olha que curioso, pode parecer até surpreendente, mas os maiores especialistas da área admitem que definir o que é direito é uma tarefa, nossa, quase impossível. Mas calma, isso não é para assustar, pelo contrário. Isso deixa a nossa jornada aqui ainda mais interessante. Pensa bem, se nem eles têm uma resposta pronta, significa que tem muita coisa para a gente descobrir junto. Porque, no fundo, é basicamente sobre isso. Para a gente poder viver em sociedade, a gente precisa de regras. Senão, vira um caos, né? Essa imagem de um pai com um filho é perfeita para ilustrar a base de tudo: criar uma ordem para garantir a segurança e uma certa previsibilidade no nosso dia a dia. Ok, agora vamos colocar uma camada um pouquinho mais formal nisso. O jurista Radbruch, um nome clássico, nos dá essa definição aí. O mais importante aqui para a gente guardar são as palavras normas gerais e positivas. Por que gerais? Porque valem para todo mundo. E positivas porque elas são estabelecidas, elas são postas por uma autoridade, não ficam só no campo das ideias. Beleza, então o direito cria regras. Mas que tipo de regra? Para quem? Para a gente conseguir entender isso melhor, a gente vai precisar de um tipo de mapa, porque o universo do direito tem basicamente dois lados principais. E tá aqui o nosso mapa. Eu sei, à primeira vista, pode até parecer meio complicado, mas vamos navegar por ele juntos, sem pressa. Repara só como a palavra direito vai se abrindo, se ramificando. Primeiro, em natural e positivo. Depois, em objetivo e subjetivo. E ali na frente, em público e privado. A ideia agora é seguir cada um desses caminhos para entender o que eles significam. Nossa primeira parada nesse mapa é essa divisão aí: direito natural versus direito positivo. Vamos pensar assim: o direito natural é como se fosse uma ideia de justiça universal. Sabe, aquela noção de que matar é errado, por exemplo? Isso existe na nossa consciência, independente de estar escrito em algum lugar. Já o direito positivo, bom, esse é exatamente a lei que está escrita. É a Constituição, é o Código de Trânsito, são as regras que a gente pode consultar e que o Estado impõe. Seguindo em frente, a gente encontra a diferença entre objetivo e subjetivo. Uma forma fácil de pensar é assim: o direito objetivo é o direito, com O maiúsculo, sabe? É todo o sistema de regras que existe. Agora, o direito subjetivo são os meus direitos. São as permissões, os poderes que esse sistema todo me dá como indivíduo. Tipo, o direito de casar, o direito de vender algo que é meu, o direito de ter minha casa protegida. E olha só, dentro desses nossos direitos, tem uma categoria que é fascinante, que é o tal do direito potestativo. Imagina só, é um poder que uma pessoa tem e que a outra parte não tem como impedir. Ela só pode aceitar. A vontade de um se impõe à do outro. O exemplo mais claro e poderoso disso é o direito ao divórcio. Uma vez que uma das pessoas decide, a outra não pode simplesmente falar não. Continuando a nossa exploração do mapa, a gente chega em outra divisão gigantesca, aquela que separa o mundo entre o que é público e o que é privado. A pergunta-chave aqui é bem simples, na verdade. A lei está regulando a relação do governo com as pessoas ou a relação das pessoas entre si? E essa distinção é super importante. De um lado, a gente tem as regras que organizam o Estado e a relação dele com os cidadãos. Pensa na organização do governo, nos impostos. Do outro lado, estão as regras para as nossas relações do dia a dia, entre particulares mesmo, como um contrato de aluguel ou a compra de um produto na loja. A regra de ouro para diferenciar é mais ou menos assim: se o Estado está na relação agindo com seu poder de autoridade, aí é direito público. Por exemplo, quando ele cobra um imposto ou pune um crime. Agora, se a relação é entre pessoas ou entre empresas, aí a gente está no campo do direito privado. É aqui que entram as nossas escolhas: casar, alugar uma casa, fechar um negócio. O Estado até cria as regras do jogo, mas quem joga somos nós. Bom, até aqui a gente já entendeu o que é o direito, como ele se divide, mas de onde é que vêm todas essas regras? Elas não aparecem do nada, né? Toda norma jurídica tem uma origem, uma fonte, e entender quais são essas fontes nos ajuda a sacar por que a gente tem que obedecer a elas. A fonte principal, sem dúvida nenhuma,
é a lei escrita. Aquela que é debatida e aprovada lá no Congresso, sabe? Mas ela não está sozinha nessa. Às vezes a lei tem uma brecha, não é muito clara, e aí os juízos podem buscar respostas em outras fontes. Tipo, nos costumes de uma sociedade ou naqueles grandes princípios gerais que são a base de todo o sistema de justiça. E como acontece em muitas áreas do conhecimento, não existe um jeito só de organizar essas fontes. Dá para classificar como diretas ou indiretas, ou dependendo se vem do Estado ou não. O mais importante é sacar que diferentes estudiosos usam lentes diferentes para analisar de onde vem a autoridade da lei. Certo. Agora, vamos pegar um microscópio imaginário e focar no elemento mais famoso de todos, a lei, com L maiúsculo. O que faz uma lei ser uma lei? Qual é o DNA dela? Seus componentes essenciais? Pois é, uma lei, para ser válida e funcionar de verdade, precisa ter essas 5 características aí. Elas são como os pilares que dão força e legitimidade para uma norma jurídica. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro pilar, generalidade. Uma lei nunca é feita para uma pessoa específica, com nome e sobrenome. Ela não diz, o João tem que pagar imposto. Não, ela diz, todos os cidadãos com tal renda devem pagar imposto. Ela se dirige a um grupo de um jeito abstrato e impessoal. Segundo pilar, imperatividade. A lei não dá um conselho, ela dá uma ordem. É um comando que exige obediência. Ponto. Seja para fazer alguma coisa ou para deixar de fazer alguma coisa. É uma imposição. Terceiro autorizamento. O que é isso? Significa que a lei autoriza o Estado a usar a força para garantir que ela seja cumprida. É isso que diferencia a ação do Estado da ação de um de nós. Se uma pessoa tranca outra em casa, isso é sequestro. Se a polícia, com uma ordem judicial, prende alguém, isso é aplicação da lei. A lei deu essa permissão. Quarto pilar, a permanência. As leis não são descartáveis, de uso único. Elas são feitas para durar, para continuar valendo com o passar do tempo. Uma lei só deixa de existir quando outra lei, de mesma importância ou maior, chega e diz, olha, a partir de agora, aquela lei antiga não vale mais. E por último, mas olha, isso aqui é fundamental, a competência. Não adianta qualquer um escrever uma regra e dizer que é lei. Não funciona assim. Ela precisa ser criada pelo órgão certo, pela autoridade competente e seguindo todo o processo direitinho que está na Constituição. Uma lei feita pela autoridade errada simplesmente não vale nada. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu que o direito positivo é esse conjunto de regras criadas pelo Estado, com todas essas características formais que acabamos de ver. Mas isso joga a gente de volta lá para a nossa primeira discussão. E se uma lei cumpre todos esses requisitos, mas ela é profundamente, absurdamente injusta, ela ainda pode ser chamada de direito? Essa é, talvez, uma das perguntas mais antigas e mais difíceis da filosofia do direito, e ela nos força a pensar no que é, de verdade, a essência da justiça.